Declaração de óbito é outro BO, outro. Também vou bem direto aqui. Aqui eu já vou mais direto, porque isso aqui eu sei que vocês já viram uma coisinha ou outra. Então, aqui, pessoal, eu acho que é mais interessante vocês pegarem o que não fazer. O que não fazer é uma abordagem muito boa. Ou seja, o médico ele não vai assinar uma declaração de óbito em branco. A declaração de óbito é um ato médico. É um ato médico. Então, somente o médico pode preencher ela. Qual médico? Eu não sei. A gente vai saber já já quem é o médico que vai preencher. Mas não é para nenhum outro membro da equipe preencher essa declaração de óbito. É responsabilidade do médico. Às vezes o cara tá com preguiça, tá sei lá o que, pede para outra pessoa preencher e só quer carimbar e assinar depois. Cara, é gravíssimo isso daqui. Então, assim, é responsabilidade médica, é ato médico, tá? Então, imagina o BO. Preencher uma declaração de óbito sem visualizar o paciente, né? No caso, sem examinar o corpo e realmente constatar a morte, é aquilo de tipo assim, ó, preenche a declaração de óbito de quem? Ah, de um tio meu aí que não sei o que lá, não tá mal. Tava mal mesmo, já tava com câncer, só para preencher mesmo aí, ó. Não vai rolar, não vai rolar mesmo, tá? Bom, utilizar termos muito vagos para casos de óbito, isso daí cai em prova sempre, sempre, sempre. Até coloquei aqui para vocês, ó. Parada cardiorrespiratória toda vez cai. Falência múltipla de órgãos também. Se tu sabe isso aqui, ó, tu já elimina duas alternativas toda vez, tá? Toda vez, tá? Cobrar pela declaração de óbito, pelo amor de Deus, vocês não vão cobrar, tá? Nunca caiu essa parte aí, mas vocês já sabem que vocês não vão fazer isso. Principalmente isso aqui, ó que não fazer parada cardiorrespiratória e falência múltipla de órgãos, tá? Colocar ela, isso aqui na declaração de óbito não vai rolar, tá? E sempre o INEP cobra isso, tá? Quem deve preencher a declaração de óbito? Isso aqui também é muito importante, tá? A primeira coisa que eu falaria para vocês é o seguinte: se atentem com morte de causa não natural, acabou, facilita muito a vida de vocês. Vocês não terem que decorar tudo isso. Então, sempre que for uma morte de causa não natural, causa externa, causa violenta, é com serviço de IML. Enfim. E o que é uma morte de causa violenta? O paciente morreu por um acidente de moto. E vejam o que eu vou falar agora. Ele bateu a moto dele no poste, morreu no lugar. Caiu lá no chão, lá, o bombeiro chegou e já estava morto. Médico do IML. Acabou. O paciente tomou um tiro, arma de fogo, facada. O paciente se matou, suicídio, algo do tipo, autoextermínio que seja. Tudo causa de morte externa violenta é para o médico do IML. Com essa informação, vocês têm metade das questões do Revalida de novo de declaração de óbito. Quer ver uma que tem que cair uma hora essa questão e o pessoal vai errar? Picada de cobra. Picada de cobra. O paciente tomou uma picada de cobra, cascavel, ficou internado no hospital, sei lá, 6 dias ele ficou internado, foi até para UTI. Depois, no sétimo dia, ele faleceu. Insuficiência renal aguda, entrou ali com rabdomiólise, evoluiu, insuficiência respiratória e morreu. Quem faz a declaração de óbito desse paciente? O médico da UTI, o médico plantonista, o médico do IML ou o médico do posto de saúde daquele território? Excelente pergunta. Quem faz a declaração de óbito de um paciente que morreu picado por uma cobra, galera? Fernanda mandou ali o IML. Outros devem estar com dúvida. Então, vejam, pessoal. A cobra picou o cara dentro do hospital, por acaso? Não. Externamente. Externa. Então vejam que, mas ele ficou internado na UTI ele evoluiu com insuficiência renal aguda. Tá, mas ele veio para UTI por quê? Picada de cobra. Então é um médico do IML. É muito importante que vocês entendam isso para poder acertar essas questões. Tudo que for morte, homicídio, morte suspeita. Tipo, o carro tava indo lá e arrebentou o freio do carro sozinho, não sei o que, bateu, o paciente faleceu, não sei. Tudo IML, tá? Morte de causa natural. Aí vem aí com a nossa situação, tá? Morte de causa natural,
Pronto, somos nós, tá? É o médico assistente, o médico plantonista, algo do tipo. Show. Com aquelas regras que a gente já comentou, preciso sempre atestar o corpo, verificar o corpo, né? Verificar, tem alguns sinais que a gente busca, seja eletrocardiográficos, seja busca de alguns reflexos e etc. Tá? Mas aí é com a gente. E vocês veem que é muito mais fácil, depois que tu entende, o cara que vai para o IML, o que sobrar é nosso, que for de morte de causa natural. Então é aquela mulher que constou no hospital por uma gravidez ectópica rota, por exemplo. Então, pera lá, o motivo de consulta dela não foi causa de morte, não foi violenta, não foi suspeita, não foi nada, era uma ectópica rota. Foi internada, entrou para cirurgia e não sobreviveu à cirurgia. Opa, é aqui dentro. Um apendicite, sabe? Paciente que teve uma pneumonia, que complicou, infartou, sabe? São causas diferentes, a não ser que seja suspeita também, tá? Então, estão pegando, né? Tá, as vias é outra confusão também, gente. É outra confusão. Eu nunca sei para quem vai essas vias. E vejam só, vamos da forma mais idiota possível. O cara morreu. Questão de óbito, o cara morreu. O, o, o morto, ele morreu, né? Então, pensa só. A via rosa, o P de rosa é P de pink. O P de rosa é P de pink. Então a via rosa, que é pink, é P de paciente, que é P de prontuário. Então a via rosa é a via do paciente, é a via do prontuário. Ela vai ficar aqui no estabelecimento de saúde, tá? E caso vocês queiram pensar também, é o morto. Então o morto recebe flores. Flores lembra rosa. Então a rosa é dele. Vamos dizer assim. A amarela, pensa. Amarelo lembra o quê? Lembra ouro, lembra dinheiro, lembra riqueza. Quando alguém morre, o morto morre, a família quer saber da herança, né? Aí começa, os filhos, irmão brigando, aquele caos. Porque os caras querem o gold, que é o dinheiro, o ouro. Então vocês já entenderam que a via amarela vai para quem? Vai para quem? Vai para quem? Para a família, né? No caso que vai levar no cartório para o registro civil. E a branca, pessoal, a branca, branco lembra papel, papel lembra papelada, burocracia, coisa chata, politicagem, né? Então a branca é Secretaria de Saúde. Então, assim, vai lá arquivar a Secretaria de Saúde, papel, etc e tal. Então, assim, mais importante, rosa, prontuário do paciente, estabelecimento de saúde fica arquivada no estabelecimento. Prontuário, P de prontuário, P de paciente, P de pink. A amarela, dinheiro, herança, família, que vai levar no cartório de registro civil. E a branca, às vezes, é até a que sobra para vocês, a papelada, a documento, Secretaria Municipal de Saúde. É isso, as três vias. Bom, aqui, esse fluxograma também peguei do próprio manual. Isso aqui é o manual do Ministério da Saúde, declaração de óbito. Tá? Vejam só, morte não natural de causas externas, tá? E com assistência médica, o que a gente vai fazer? Outra coisa também, não necessariamente, pessoal, tem que ser o médico que atendeu esse paciente, não. Porque às vezes, ó, por exemplo, é um paciente que está fazendo um acompanhamento com urologista. Tá fazendo acompanhamento com urologista, o cara tem um câncer de próstata, ele faz acompanhamento com uro e com onco. Mas eu que estou de plantão, o oncologista ele vem uma vez na semana, o urologista vem duas. Eu sou o médico plantonista. Então assim, na ausência do médico que estava acompanhando ele, eu vou ter que preencher a declaração de óbito desse paciente. Então, assim, vou baseado em prontuários, vou baseado no que eu conheço esse paciente, mas algum médico tem que preencher. No caso, eu, às vezes, tá? Não necessariamente é o médico propriamente dito que estava com esse paciente, tá bom? Ó, até deixei o médico assistente e na sua falta o médico substituto ou plantonista para óbitos de pacientes internados sob regime hospitalar. Isso é interessante cair para vocês. Às vezes, tipo, o pessoal não vai se atentar com esses detalhes, ó.
O médico do posto de saúde, internação domiciliar e outro assemelhado para óbito e paciente em tratamento sob regime domiciliar. O médico do posto pode ir até a casa do paciente e constatar realmente esse paciente. Caso não tenha o serviço de verificação de óbito. Se tiver, é o médico do serviço de verificação de óbito que vai fazer isso, tá? Bom, e agora o preenchimento dessa declaração de óbito é algo que gera muitas dúvidas ainda. Então aqui é um campo, por mais que ela inteira deva ser preenchida pelo médico, mas isso aqui, sem dúvida, vocês têm que saber, sabe? E por que que isso aqui é muito cobrado no Revalida? Porque, cara, no primeiro plantão que você for dar num hospital da vida aí, alguém vai morrer, tá? E você vai estar lá, e você vai ter que saber preencher isso aqui, é um documento médico, é um documento grave, e que não pode nem ser rasurado, tá? Então vejam só, vocês estão vendo que ela tem dois campos, né? Tem uma parte um aqui em cima e parte 2 aqui embaixo, tá? Essa parte 2 vocês têm que deixar reservada para comorbidades ou situações aqui, ó, que o paciente tem, assim, que não influenciou diretamente na morte dele, mas ele tem. Por exemplo, às vezes o cara é diabético, sabe? Às vezes o cara é hipertenso, às vezes o cara tem DPOC, sabe? Algo que ele tenha que não influenciou diretamente. Às vezes ela tá grávida, então gravidez, se duvidar, eu até posso colocar aqui, por mais que tenha aqui a opçãozinha para marcar gravidez também. Estão entendendo? Então, aqui essa parte 2 serve mais como comorbidades, para vocês terem essa noção, tá? E a grande dúvida da galera, na hora de preencher aqui, ó, é o que colocar nesses espaços. E vejam só, pessoal, o segredo é que vocês vão ir de baixo para cima, da causa base para a causa terminal, tá? Lembrando sempre que essa causa terminal não pode ser parada cardiorrespiratória, não pode ser falência múltipla orgânica ou algo muito vago assim, sabe? Tem que ter uma explicação, né? Até peguei o exemplo aqui, ó. Esse exemplo é do próprio manual também. Vejam só o exemplo que eles colocam, ó. O paciente era diabético do tipo 2, hipertenso, ok, há 20 anos, há 10 anos. Aí ele foi internado uma pneumonia suspeita de coronavírus. Essa pneumonia evoluiu. Essa aqui, por mais que é do próprio manual, mas não gostei muito, mas tudo bem. Evoluiu com insuficiência respiratória aguda e evoluiu com choque séptico, que foi o que matou esse paciente. Então o óbito dele foi por um choque séptico, tá? Insuficiência respiratória aguda, choque séptico, é isso, tá? Essa foi a causa final do óbito dele. E dá para ir vendo, é só vocês irem olhando vários. Não necessariamente também eu tenho que preencher os 4 campos. Eu não preciso pôr D, C, B e A, não, vocês viram? No exemplo aqui ele preencheu do C até o A. É claro, quanto mais vocês tiverem para colocar, melhor, porque ajuda isso, juridicamente. Isso aqui, cara, um advogado, a primeira coisa que ele vai querer, na hora de querer processar um médico, processar a equipe, ele quer a declaração de óbito. Aí você vai ver, tá mal preenchida pra caramba, tá uma bagunça. É BO, tá? Não só pro médico que preencheu, às vezes para toda a equipe, tá? Olha aqui um outro exemplo, ó. Isso aqui também atualizei, né? Ó, paciente de 65 anos, hipertenso. Vejam, se ele é hipertenso, às vezes, se não tiver nexo com a causa final, essa hipertensão entraria aqui, entraria na parte 2. Mas, vamos ver o caso clínico. Aí ele começou a ter dispneia aos esforços, então você já começa a ver, a hipertensão tem relação. Aí diagnosticou ele com hipertensão arterial, cardiopatia hipertensiva, onde ele estava tratando. 2 meses com insuficiência cardíaca congestiva, hoje com edema agudo de pulmão e morreu. 2 meses foi diagnosticado com câncer de próstata. Vejam como esse caso clínico é perfeito para cair numa prova de vocês. Como vem caindo. Porque a galera vai querer tacar essa hipertensão na parte 2. Só que veja, a hipertensão tem relação com o edema agudo de pulmão. Então ela não é parte 2. Agora, o câncer de próstata não tem nada a ver com o motivo do óbito do paciente. O câncer de próstata entraria aqui, ó, parte 2, uma comorbidade. E a gente vai subindo, ó. Então ele é hipertenso, né? 35 anos hipertenso,
Não tratou, tratou de não sei como, né? A gente falou disso ontem. Evoluiu com a cardiopatia hipertensiva, porque está aqui no caso clínico. Evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva, porque está aqui escrito. E evoluiu com edema agudo de pulmão, porque está escrito bem aqui. Tirei do próprio caso clínico, tá? E aí levei a o motivo final de óbito dele. Tá? É um caso clínico muito bom, esse está bem feitinho, está bem certinho mesmo. Vamos ver se tem outro aqui. Outro, esse aqui, eu vou ir pulando, esse aqui é de cirurgia, tá? Chagas, paciente com obstrução, né? Dá pra até já entender, ó. Cardiopatia chagásica era a comorbidade dele. Teve um megacólon chagásico crônico, evoluiu com volvo de sigmoide, obstrução intestinal, poderia até colocar, né? Peritonite aguda e choque séptico. Foi o que matou esse paciente também. Também é do próprio manual. É bom pegar para ver os exemplos, pessoal. Outro, esse aqui é bom porque tem relação com a Covid, né? Olha lá. Homem de 70 anos, diabético do tipo 2, né? Os sintomas dele evoluiu a óbito. Então a parte de obesidade, ó, obeso escondido e diabético também entraria aqui, ó, obesidade e diabetes tipo 2, parte 2. Ele internou por Covid, evoluiu com a pneumonia viral e logo em seguida síndrome respiratória aguda grave, que foi o que matou ele, tá? Que foi o que matou ele. De novo veio escrito no caso clínico e aí dava pra gente se virar. Aqui, pessoal, eu coloquei só para vocês verem, isso aqui não é o de vocês, porque aqui é uma morte de causa não natural, vamos dizer assim, violenta, né? Porque, ó, o cara é pedreiro, caiu de um andaime, é só para ter uma noção. Isso aqui não seria, quem preencheria isso daqui seria o médico do IML. Então a resposta na prova do Revalida seria encaminhar o paciente para o médico do IML. Mas só para vocês verem, ó, o paciente foi operado, ele caiu do andaime, traumatismo crânioencefálico, edema cerebral e veio a óbito. O motivo do óbito dele foi edema cerebral, como vocês estão vendo aqui. Essa aqui, cara, essa aqui foi muito boa. Eu gostei, massa essa daqui, bem legal para cair, para confundir vocês. Também do manualzinho, ó. Por que essa aqui é legal para cair? Porque o cara de 75 anos teve Covid-19. Ele caiu em casa, vejam. Ele caiu em casa, escorregou no banheiro, bateu a cabeça. Quem vai fazer a declaração de óbito desse paciente? Tá na cara da gente pensar que é a gente, né? Ah, bom, ele foi até internar no hospital, fez cirurgia por causa do TCE, não sei o que. Gente, ele caiu, não é por causa da Covid. Queda em casa é morte de causa. Quem garante que não empurraram esse idoso na casa dele, no banheiro? Quem não garante que foi a filha que encheu o piso de sabão para ele escorregar, que ele caiu e ela ainda deu uma bateu na cabeça dele de vez, sabe? Então assim, morte de causa suspeita, violenta, externa, médico do IML, tá? Não tem nada a ver com o Covid essa questão. Então, olha lá, queda em casa, queda por escorregão é foda, isso aqui nem vai ter CID. Eu acho que não tem CID isso, mas queda da própria altura tem. Traumatismo crânioencefálico e edema cerebral, de novo, a morte dele. Também não é uma que preencheríamos, seria o médico do IML. Questões, vamos fazer questões. Vamos ver. 25.1. Olha só como cai. Homem de 41 anos caiu de 5 metros, igual aquela queda do andaime que a gente acabou de falar. Passou para neurocirurgia, ficou internado e teve sepse. Na situação qual deve ser a conduta da equipe de UTI em relação ao atestado de óbito? Vejam, pessoal, caiu esse ano. 25.1, começo do ano. Então, poxa, quem vai fazer o atestado de óbito desse paciente aí? Caiu, ele caiu. É o médico do IML. Morte de causa externa violenta. Então, vejam as respostas. A gente vai fornecer o atestado dele? Não. Ó, letra A tá fora, letra D tá fora. Encaminhar o paciente ao serviço de verificação de óbito, fazer a necrópsia. Não. Foi morte de causa natural? Não. Morte de causa não natural. IML era a única resposta, letra B. Sabe? Letra B, caiu esse ano. Não tem nem como discutir essa daqui. Outra, 24.2, vocês estão indo fazer 25.2, não esqueçam. Preenchimento de declaração de óbito. Também, olha, questão longa. Mas olha só o que eu vou adiantar para vocês. Vejam isso bem aqui, ó. Vejam isso bem aqui, ó. Parada cardiorrespiratória já está aqui. Essa aqui já está fora.
Já tá off. Eu nem li a questão, só bati o olho e vi ali, parada cardiorrespiratória. Essa daí eu já não vou marcar, porque não deveria ser nem preenchida. Deixa eu ver as outras. Homem de 78 anos, acompanhado por médico da família, visitas domiciliares, teve um AVC, teve DPOC, hipertensão, aí teve tosse, teve uma pneumonia, vai. E aí veio falando que ele morreu. Resumindo tudo, era isso. Resumindo, é porque os caras gostam de encher essa linguiça toda. Considerando o caso descrito, quem deve preencher a declaração de óbito deste paciente? Vamos lá, gente. Esse paciente morreu de uma causa externa violenta, uma causa suspeita que seja. Não parece, né? O cara tinha um AVC, sequelado, DPOC, teve uma pneumonia, então isso não é morte de causa violenta. Vejam, letra A, legista, IML. Letra B, IML. Pula fora. Eliminei duas. Vi parada cardiorrespiratória, eliminei três. Sobrou somente a letra C. Cara, que massa! Vocês viram? Às vezes é aprender a fazer a prova do que propriamente o conteúdo. É o detalhe. Se tu souber o grande do tema, tu acerta essas questões. Né? Então, eu falo assim, é saber o grande do tema. E é isso, veja só. Quem vai fazer médico da família, causa base. Broncopneumonia, né? Antecedente dele, DPOC, né? Provavelmente DPOC exacerbada. E ele tinha ali na parte 2, ele era hipertenso e tinha um AVC. Não tinha relação com o caso. E por aí a gente vai se falando, tá? Fechou? Muito obrigado a todos, a todas, a todes e nos vemos amanhã. Fim. Tchau, tchau.